Shabbat Shalom! Hoje nós estamos no sagrado dia do Shabbat e é o dia 19 do mês de fevereiro do ano de 2022 pelo calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico estamos hoje no dia 18 do mês de Adar 1 do ano 5782. Estamos aí com 166 dias do nosso calendário judaico, Baruch Hashem, que chegamos aqui em A Tarde com a Torá. E o nosso compromisso em A Tarde com a Torá é trazer a Parashá semanal, a porção semanal do estudo da Torá, e juntamente com ela trazemos a leitura diária. E hoje, o sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabbat. Então hoje nós temos a nossa sétima aliá, sétima leitura, mais Maftir, a leitura final da Parashá semanal. Então hoje nós vamos encerrar a nossa Parashá Kitzá, né? Quando elevares os cabeças da casa de Israel. Isso significa elevação espiritual. E nós tivemos aí, né, e estamos vendo na nossa Parashá semanal, principalmente a questão, né, que envolve o pecado do bezerro de ouro, onde realmente o povo israelita desceu os mais baixos níveis espirituais e também, né, da questão moral, religiosa, né, e aí precisou realmente de uma grande elevação. Então vamos aí primeiramente a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder e o justo da nossa geração. Vamos ver o que ele nos fala no dia de hoje, com referência o nosso ensinamento que temos com o nosso Rebbe. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim: a humildade tem de ser verdadeira. Humildade verdadeira significa transcendência do eu. Está escrito que Moshe foi o mais humilde dos homens. Obviamente, ele sabia quem era. Sabia que, dentre todos os homens, só ele foi escolhido para realizar as maiores tarefas da história. Tirar uma nação inteira da escravidão e conduzi-la à maior revelação de todos os tempos. Foi o mais elevado de todos os profetas e falava diretamente com Deus, sempre que desejava. Ele sabia tudo isso e ainda assim era humilde. Porque Moisés dizia a si mesmo: essa façanha não é realização minha, eu a fiz com os poderes que Deus me concedeu. Se esses mesmos poderes houvessem sido dados a outra pessoa, talvez ela tivesse feito um serviço melhor. Então, essa palavra de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel traz aqui o princípio da humildade. A verdadeira humildade é aquela que transcende o eu. Ou seja, a verdadeira humildade é quando o nosso ego é colocado de escanteio. O egocentrismo é jogado fora. A egolatria, ou seja, idolatrar o ego, também é quebrado e queimado. Ser um ególatra, ou seja, embriagado com o seu próprio eu, com o seu próprio ego, é realmente abster-se dessa bebedeira do ego. Então, a verdadeira humildade, ela transcende o eu. Isso significa que eu não sou nada sem Deus. Eu só posso fazer ou realizar qualquer coisa se Deus estiver comigo, se eu estiver com Deus. Transcender realmente o nosso eu, a verdadeira humildade, é reconhecer que eu dependo de Deus para tudo. Tudo. E quando se fala tudo, é tudo mesmo. Eu dependo de Deus para respirar.
Eu dependo de Deus para dormir em paz, em segurança. Eu dependo de Deus para ter proteção, saúde. Eu dependo de Deus para poder levar avante realmente o conhecimento da sua unidade, da sua unicidade, seja diante de poderosos, seja diante de ditadores e etc. e tal. A verdadeira humildade, ela transcende o eu, onde não há lugar para o medo, para o pavor, mas somente para a fé e a confiança em Deus. Então, Moshe era isso. Era ele a verdadeira humildade em pessoa. Por isso, ele simplesmente sabia quem ele era. Ele sabia realmente da sua missão. Ele foi escolhido dentre todos os homens, ele foi escolhido para realizar as maiores tarefas da história, que até hoje todas as religiões contam as suas histórias. E ele sabia disso. Assim como também ele foi escolhido para tirar uma nação inteira da escravidão do Egito e transportá-la através do deserto até a terra prometida. E já vimos também nesses dias que era impossível um escravo escapar do Egito. E a possibilidade de uma pessoa isoladamente escapar do Egito é de grande possibilidade. Por quê? Porque não chama atenção. É sozinha. Ela pode se espreitar na escuridão, nas valas, nas sombras, entre as folhagens, entre os arbustos e fugir com maior possibilidade, poder fugir da escravidão. Mas no Egito, isto era impossível. Imagine então 5 milhões de israelitas saindo do Egito, com a devida autorização do Paró. E aí? Não é tarefa para qualquer um, não. E Moshe foi escolhido para isso. Também foi escolhido, e ele sabia disso, para que esse povo, 5 milhões, em torno de 5 milhões de israelitas, mais a uma multidão de mistura de povos que foi atrás, né? Mas ele levou especificamente o povo israelita para receber a maior revelação de todos os tempos, que foi a outorga da Torá, que isso iria repercutir por todas as gerações posteriores, entre todas as nações, até os dias de Mashiach. Ele sabia disso. Ele sabia que a sua missão era maior do que a dos profetas. Somando todos os profetas, a missão de Moshe era ainda maior. E ele sabia disso. Mas em nenhum momento ele se comportou com egocentrismo, egolatria ou coisas semelhantes. Sempre permaneceu na humildade. Sempre na humildade. Então, por isso, Moshe, ele podia dizer, como dizem os nossos sábios, essa façanha não é realização minha. Eu a fiz com os poderes que Deus me concedeu. Então ele sabia exatamente dessa realidade. O que ele estava fazendo, o que ele já tinha feito, o que ele iria realizar ainda. Não era uma façanha do seu eu, mas era realmente a façanha de Deus, que o capacitou, que lhe deu poder para o fazer. E como dizem os nossos sábios, Moshe, ele pôde dizer que qualquer outra pessoa poderia, recebendo esses poderes, poderiam realizar estas obras e poderiam ter feito até um serviço melhor do que o dele. Então, isso é transcender o eu, ou seja, o eu não está em foco, é Deus que está em foco. Não é o eu que é o importante, mas é o importante
Deus e a consciência de Deus. Então a consciência de Deus é algo sobrenatural, suprarracional, que Deus concedeu ao ser humano ter a consciência divina. Por isso, quando qualquer ditador, qualquer paró da atualidade entre as nações que queiram fazer com que as pessoas percam a consciência de Deus, eles estão lutando contra o próprio Deus. Nós precisamos, à semelhança de Moshe, nós precisamos colocar o nosso foco em Deus, a nossa confiança em Deus, que os perversos que têm nesses últimos 2 anos realmente trazido um mau jugo sobre as pessoas, procurando escravizá-las, subordiná-las às suas vãs e apetites desnorteados nos vários níveis da vida, eles estão lutando contra o próprio Deus, e nós precisamos manter o foco em Deus, a confiança em Deus, a fé em Deus, e clamarmos cada vez mais a Deus para que o seu Tribunal de Justiça entre em ação rapidamente nos nossos dias, e que nós possamos contemplar a justiça divina, porque Paró e outros tantos à semelhança dele que tentaram fazer isto, pagaram um preço muito caro. E é tempo dos perversos de hoje começarem a pagar os seus dividendos, porque eles estão fazendo 2 coisas terríveis entre as nações. Eles estão querendo fazer com que as pessoas apaguem das suas mentes a consciência de Deus e da família. E a segunda terrível questão que eles estão fazendo, eles estão matando pessoas conscientemente, trazendo um remédio estragado que está comprometendo uma nova geração na sua boa parte. Então, por isso que Deus proteja, que realmente Hashem, o soberano dos mundos, que seja a sua vontade trazer realmente o juízo àqueles que deveriam exercer o direito com justiça, com equilíbrio, equidade, e não estão fazendo. E a semelhança desses, que eles venham realmente passar pelo tribunal celestial, agora, para esses dias mesmo. Amém, vem amém. E que o mundo, através realmente do povo israelita, dos Benei Noach, entre as nações, principalmente os Benei Noach, como diz o nosso Rabi Yitzhak Ginsburg, que escreveu os 2 livros de Kabbalah para as nações, ou seja, para os não-judeus. E os 2 livros têm o prefácio realmente do nosso Rav Yaakov Gerenstad, a liderança Benei Noach Brasil. E ele fala que os Benei Noach têm um papel importantíssimo nesses últimos dias, para esse tempo, para fazer com que a revelação de Mashiach seja rápida para os nossos dias, para agora mesmo. Amém, vem amém. Então nós, Benei Noach, temos um papel importantíssimo nessa história, na história hoje, na história contemporânea, e nós precisamos assumir os nossos papéis, as nossas funções, e juntos na nossa tarefa suprema, que é transformar esse mundo para ser o lar de Deus. E para isso, nós temos que combater os ditadores, os perversos, que querem apagar das mentes humanas a consciência de Deus e de família. E nós precisamos renovar realmente a consciência divina e a consciência de família, para que as pessoas sejam despertadas, tiradas da escuridão, do medo, do pavor, para que possam voltar a confiar em Deus e seguir a sua vida em direção ao Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, o nosso papel é muito importante. E para isso,
nós temos hoje uma palavra final do nosso Rebbe, para essa paraxá semanal, né, que fala sobre o rosto de Moisés brilhava, e tem uma palavra final que muito se encaixa para nós também dentro dessa expectativa. Baruch Hashem, vamos em frente? Vamos em frente, não podemos ficar parados, afinal de contas nós não somos postes, não é verdade? Nós não somos crentes postes, né? Nós nos movemos, por quê? Porque Ele, Deus, nos deu vida para vivermos aqui agora e levarmos em direção à redenção final com Mashiach e ao Olam Rabá. Baruch Hashem. Então estamos aí com o nosso José Hélio Tavares, de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, a Luciana Rodrigues, Marília, aqui é a nossa região, Baruch Hashem, a Miriam Barros, Brasília também, a Malu, também lá do Distrito Federal, Brasília, Baruch Hashem, o Cristiano Salviano com a sua família lá de Belém do Pará, Baruch Hashem. Quem mais está por aí? Dá um shalom aí, né? Vamos ver se tem mais alguém aqui na listagem, né? A Vera Amâncio, Baruch Hashem, a Vera Amâncio, a Vera Lúcia Amâncio, né? O seu marido Paulo Fernandes, aqui de Bauru, a nossa região, né? Então temos aí também o Antônio Franco, a Ana Lúcia Campos, Rio de Janeiro, o Sérgio Xavier Ferreira, lá de Itacoatiara, Amazonas, a Sandra Souza e o marido Ricardo de Palmares, Pernambuco, o Fábio Anderson de Assis, Três Lagoas, Minas Gerais, a Donária Maria Zanin e o seu marido João Zanin, né, um casal aqui de Bauru, um casal querido, a Kátia e o seu marido Sidney Fernandes, também aqui de Bauru, a Leia Souza, de Nova Serrana, Minas Gerais, o Anderson Bezerra, de Maranguape, Ceará, a Geisele Gonçalves, de Ribeirão Preto, aqui interior de São Paulo, Rebeca, a Joana Camargo, de São Roque, né, São Paulo, Gonçalves, lá de Juazeiro do Norte, Ceará, o Josimar Armani Linhares, Espírito Santo, Vinícius Costa, de Ribeirão Preto, também aqui, interior de São Paulo. O Josimar Armani, de Linhares, Espírito Santo, aliás, acabei de falar. Vinícius Costa, também acabamos de falar. Silas Silva, lá do Rio Branco, Acre. E Alzelita Grangeiro, lá da cidade de Assunção, Paraguai. Baruch Hashem, né? A vocês todos, e em nome de vocês todos, nós saudamos aí toda a família à tarde com a Torá, toda a família Benenor Brasil, com um Shabbat Shalom. E que a luz do rosto de Moshe, que brilhou naqueles dias, possa brilhar também nos dias atuais. É possível? Daqui a pouco o Rebbe responde essa pergunta. É possível? Então vamos lá. Então a nossa sétima aliá, ela está no capítulo 34 de Êxodo, Shemot. Shemot, literalmente, a tradução é nomes, né? E Shemot popularmente ficou conhecido como Êxodo, por causa da saída do povo israelita do Egito. Mas Shemot, literalmente, a sua tradução é nomes. Então, no livro de Shemot, capítulo 34, versos 27 a 32, é a nossa sétima leitura. E depois nós temos nos versículos 35 a 36 o Mafitir, que é a leitura final, que nos diz assim: Deus disse a Moshe, escreva estas palavras para você, mas não a lei oral, pois é de acordo com estas palavras que eu fiz uma aliança com você, Israel. A Torá escrita. Esta é a aliança que Deus fez com Moshe e Israel no Monte Sinai. Então essa aliança do Monte Sinai, ela é específica com o povo israelita, certo? Por quê? Porque as 70 nações existentes na época rejeitaram a Torá. Deus chegou para
o povo israelita, descendente de, aliás, para o povo ismaelita, descendente de Ismael, filho de Abraão, com a escrava Agar, e ofereceu a Torá, e eles rejeitaram. Assim como também Deus ele levou, anunciou, né, a Torá a todas as demais 70 nações, e elas também rejeitaram a Torá. E quando ele apresenta a Torá aqui a Moshe e ao povo israelita, é onde que o povo israelita, na primeira resposta foi, nasce, faremos, obedeceremos, ponto. Numa segunda resposta eles disseram, nasce venishma, ou seja, faremos e ouviremos, ou seja, obedeceremos e estudaremos para compreensão melhor. Mas a primeira palavra, a primeira resposta é nascer, faremos, obedeceremos. Então, essa prontidão em obedecer à vontade divina deu mérito e credibilidade ao povo israelita para poder receber a outorga da Torá. E através do povo israelita, tanto aqui no livro de Shemot, a gente viu algumas coisas, e nós veremos principalmente em Devarim, Deuteronômio, o 5º livro da Torá, nós veremos aí de forma bem explícita Moshe dizendo ao povo, que através, o povo israelita, que através deles, ou melhor dizendo, através dele, o povo israelita, o povo judeu, seriam levados para as nações a luz da Torá, a água da Torá, o pão da Torá e etc. e tal. Ou seja, a palavra da vida sendo estendida para as nações. Por isso que as 7 leis universais, elas estão implícitas nos 10 ditos de Hashem. Rapidamente, para recordar, as 2 tábuas trouxeram os 10 ditos de Hashem. E como foram escritos em hebraico, e foram escritos com 620 letras. Dessas 620 letras, explicitamente 613 letras, corresponde aos 613 mandamentos específicos ao povo israelita. A diferença de 7 são as 7 leis universais que Deus colocou ali, para que através do povo judeu fosse estendida às nações, aos não-judeus, as 7 leis universais, ou as 7 leis de Noah, ou as 7 leis noéticas, para as nações. Então, dessa mesma forma, então é mais fácil de nós podermos compreender. O povo judeu, o povo israelita, é o filho primogênito de Deus. Se é o filho primogênito de Deus, então significa que há outros filhos. O primeiro, o primogênito, é o povo israelita, o povo judeu. Então, as nações, nesse sentido, as nações são os filhos caçulas, né? Para o povo, para Hashem, ok? Então, dessa forma aí, nós temos, de fato, essa realidade. E aí, dentro desse sentido todo aí, então, nós temos aqui essa questão da Torá escrita, que é o contrato de casamento, é a ketubá, é a aliança, etc. e tal. A Torá oral, ela é algo mais íntimo no sentido de Deus, Moshe, e depois Moshe ele vai e apresenta toda esta realidade da Torá escrita, como nós vamos ver daqui a pouco, com referência ao povo israelita, né? Então nós temos aí a Torá oral. Deus ensina a Moshe, Moshe ensina a Arão, Deus ensina a Moshe, Moshe ensina Arão, aos filhos de Arão, ensina aos 70 anciãos, né? Ele vai ensinando progressivamente todo o povo, certo? Então, nessa sequência aí, nós temos de fato o quê? Só antecipando essa sequência aí que nós temos pela frente, então nós temos Deus ensina Moshe, Moshe ensina Arão, ensina os filhos de Arão, ensina os líderes da comunidade,
né, ensina o povo, finalmente acaba ensinando o povo, né? Então, dentro desse aspecto aí, nós temos realmente a Torá escrita, sendo ensinada dessa forma, e mais profundamente, mais intimamente, a Torá oral também segue o mesmo percurso, né? E a Torá oral, ela até então, ela era passada de geração para geração, então era de boca a boca, né? E esse não era o famoso telefone sem fio dos não-judeus, né? Que o telefone sem fio dos não-judeus cada um conta uma história, né? Cada um aumenta um ponto e nos finalmente chega lá na frente lá, o que era uma formiguinha aqui, lá na frente chegou um verdadeiro elefante, né? O que era um filamento, né, de água, lá na frente chegou como um tsunami, né? Então, não é isso daí. A fidelidade na Torá oral, sendo passado e ensinado de geração em geração, ela seguiu uma sequência dentro do padrão divino e, posteriormente, né, os sábios do povo compreenderam que deveria ser o momento de colocar escrita, a Torá oral, colocar na forma escrita. Foi feita a forma escrita e, posteriormente, impresso, né, o Talmud, que traz esses grandes ensinamentos para compreendermos melhor nos dias atuais, né? Então, é nesse sentido aqui, ok? Continuando aqui, então, verso 28, e apareceu ali e permaneceu ali com Deus por 40 dias e 40 noites, ele não comeu pão, nem bebeu água, ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 ditos. Verso 29, em Yom Kippur, Moshe desceu do monte Sinai e as 2 tábuas do testemunho estavam nas suas mãos. E quando ele desceu da montanha, Moshe não sabia que a pele de sua face se tinha tornado luminosa quando Deus lhe falou. Arão e todos os israelitas viram que a pele do rosto de Moshe estava radiante como uma luz brilhante, e eles temeram aproximar-se dele. O Moshe os convocou e Arão e todos os líderes da comunidade retornaram a ele. E Moshe lhes falava palavras de Deus. Depois disso, todos os israelitas se aproximariam e Moshe lhes instruiria tudo que Deus lhe dissera no Monte Sinai. Então, quando Moshe desceu no dia de Yom Kippur, né, ele desceu com as 2 novas tábuas, e isso já demonstrava que Deus tinha perdoado o povo israelita por causa do bezerro de ouro. E então, quando Moshe viram que o rosto brilhava. E então eles tiveram medo de se aproximar de Moshe. Mas Moshe chama realmente, né, Arão e os líderes, e eles se aproximam de Moshe, conversa com eles, fala sobre os ditos de Hashem, e em seguida chama o povo, e o povo se aproxima também, né, de Moshe. Então, nesse aspecto aí, mostra realmente a questão, Deus perdoou o povo, e Moshe, nessa terceira subida ao monte, descida, o seu rosto brilhava, né? Nós vamos entrar nos detalhes daqui a pouco sobre isso daí, ok? Vamos para o Mafitir, os versículos finais da nossa leitura da Parashá, verso 33 a 35. Quando Moshe terminava de lhes falar, ele colocava uma cobertura sobre sua face. Sempre que Moshe viesse diante de Deus para falar com ele removia a cobertura até que saísse. Ele então iria e falaria aos israelitas o que lhe tinha sido ordenado. Então os israelitas veriam a face de Moshe, que a pele da face de Moshe tornara-se radiante. Moshe então recolocaria a cobertura sobre o seu rosto até falar de novo com Deus, né? Então aqui nós temos realmente a questão principal, né, que é o encerramento do livro da Parashá semanal Kitzá, quando elevares, exatamente a questão do rosto de Moshe brilhava. A Inês Martins está por aí, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem, Inês Martins.
Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo também, né? Chegando por aí, Baruch Hashem, estamos aí. Então, amados, nessa questão, focados principalmente na questão do o rosto de Moshe brilhava, então os comentários, né, dos nossos mestres, bem como também do nosso Rebbe, ainda não é a resposta final. Qual que é a pergunta mesmo? Lembra qual é a pergunta? O rosto de Moshe brilhava e nós podemos fazer com que o nosso rosto brilhe também nos dias atuais? O Rebbe vai responder daqui a pouco, ok? Então, nós temos aí as 3 subidas de Moshe ao monte. Então, os nossos mestres falam que a primeira subida de Moshe ao monte, para nós podermos chegar nesse momento aqui da questão do rosto de Moshe brilhar na terceira etapa, né, da sua subida e descida do Monte Sinai, nós precisamos compreender a primeira e a segunda, para podermos compreender melhor essa questão da terceira e o porquê do rosto de Moshe brilhava. Então, a primeira vez que Moshe subiu ao monte foi para receber as primeiras tábuas, um projeto totalmente de Deus. Deus esculpiu as 2 tábuas, escreveu e entregou a Moshe. 100% obra de Deus, mão de Deus, ação de Deus. E Moshe, e automaticamente o ser humano não participou de nada, ponto. Então, estas eram de fato um trabalho de Deus. E dessa forma totalmente sobrenatural, né? Então, Moshe não fez nada, não participou de nada, totalmente sobrenatural. Então, uma vez que Moshe saiu para receber alguma coisa prodigiosa, consequentemente, sua habilidade para comer e beber também teria sido prodigiosa. Ou seja, assim como Deus agiu de forma sobrenatural na ação de esculpir as 2 tábuas e escrever nessas 2 tábuas, a mesma ação sobrenatural, ela alcançou Moshe de forma sobrenatural, que Deus sustentou Moshe durante esse primeiro período de 40 dias e 40 noites no monte. Na segunda oportunidade em que Moshe subiu, foi para buscar o perdão de Deus para o povo israelita por causa do pecado do bezerro de ouro. Então, naquele momento, realmente Deus estava, no sentido de nós compreendermos na linguagem humana, Deus estava irado, estava bravo realmente com o povo, né? Então, assim nós podemos presumir que ele reteve o uso de toda a conduta sobrenatural. Então, Deus, ele se contraiu no seu aspecto sobrenatural, né? Então, dentro desse aspecto aí, né? Então, Moshe estava em sérios apuros. Por quê? Porque as suas condições humanas, elas exigiam aquilo que lhe era natural, fome e sede. Então, nessa segunda viagem, ou segunda subida ao monte, a habilidade de Moshe para não comer teria sido natural, certo? Então, ele assumiu, de fato, essa questão natural de esquecer de comer e beber. Então, ele entrou num aspecto de autodeterminação, nesse aspecto aí, né? De não comer e não beber. Então, isso por quê? Porque ele imergiu na presença divina para pedir perdão. Então, ele subjugou as suas naturezas humanas dentro do comer e beber. Ele submeteu esta natureza humana nesse momento de intensa prece, intensa intercessão junto a Deus. Então, ele de fato veio nesse aspecto aí, ele veio entrar numa autoelevação de prece na presença divina. Então, esse contato com Deus, ele subjugou a vontade humana. E na terceira vez foi quando Moshe subiu a montanha para receber as segundas tábuas. Então, as segundas tábuas eram uma fusão, melhor dizendo,
do natural com o sobrenatural, uma vez que elas foram dadas por Deus e preparadas por Moshe. Então nós podemos presumir que a habilidade de Moshe em não comer ou beber também era resultado de uma fusão do natural com o sobrenatural. Então, realmente isso capacitou Moshe de sobrepor a toda e qualquer condição humana, de vontade humana. Nessa terceira fase aqui, então nessa fusão do natural com o sobrenatural, do humano com o divino, do físico com o espiritual, então nessa fase aqui os nossos sábios falam que Moshe, ele se aproximou muito, quase 100%, da natureza de anjo. E anjo não tem fome e não tem sede. Então, dentro desse aspecto, na terceira vez, as duas primeiras evoluções de Moshe levou a essa terceira evolução sublime. Ou seja, Moshe, ele tinha o seu corpo semelhante a de um anjo. Ele foi levado a esse nível espiritual. Então é nesse momento que o rosto de Moshe começou a brilhar. E quando ele desce, ele não sabe disso, mas as pessoas veem, então aí vê, a princípio tem medo, mas depois Moshe chama, né? E aí eles têm participação com Moshe e depois o povo, e vê realmente que o rosto de Moshe brilhava. Então, os nossos mestres, os nossos comentaristas, eles falam que a face de Moshe somente irradiou luz quando ele desceu da montanha pela terceira vez com as segundas tábuas. Nessa ocasião, suas funções físicas naturais se elevaram às de um anjo, e por conseguinte, a luz de sua alma não era obstruída pelo seu corpo. Ou seja, a alma divina de Moshe é que brilhava. Por isso o rosto de Moshe brilhava. O corpo físico de Moshe, nessa terceira fase, não era mais obstáculo para fazer a sua alma divina irradiar luz. Porque neste momento, nessa terceira subida, Moshe, ele completou a sua obra, a alma divina, de trazer a alma animal para o nível da alma divina. Então a alma animal, ela não mais existia. Ela sofreu uma fusão com a alma divina. A escuridão veio para a luz e brilhou. A alma animal, ela saiu da sua dimensão inferior e veio para a dimensão da alma divina. E ela brilhou, né? Os nossos mestres falam que os não-judeus têm aquele pá nogá, que está conectado com a alma, a nossa alma, que tem essas duas conexões ao mesmo tempo, divina e animal. Então nós precisamos aprimorar isto para que nós possamos brilhar como Moshe brilhou. O Rebbe vai responder daqui a pouco. Calma que nós vamos chegar lá, tá bom? Então, nesse aspecto aí, amados, vejam como que nós podemos ver a evolução, né? É aquela mesma questão. Tem gente que vem para a jornada monoteísta, né? E começa os seus primeiros passos. É que nem na escola. Nós entramos no primeiro ano do primário. Não tem como a gente ir direto para o nível universitário. Nós temos que passar pelas etapas para chegar ao nível universitário. Assim é a mesma questão dentro da do nosso nível espiritual. E Moshe mostra essa realidade. O rosto de Moshe não brilhou no primeiro momento que ele subiu ao monte. Foi somente no terceiro. Então foi onde o eu de Moshe foi totalmente subjugado. Então, a humildade de Moshe, como nós vimos na palavra inicial do nosso Rebbe, a humildade de Moshe era verdadeira e ela transcendeu realmente o eu, o ego.
Então, isso daí está conectado com tudo aquilo que está na alma animal e aquilo que é satisfação das paixões seculares da nossa alma animal e do nosso corpo físico. Então, se a nossa alma animal não se tiver realmente subjugada à nossa alma divina, realmente nós nos extraviamos pelo caminhar da nossa jornada. Então é isso que nós precisamos fortalecer constantemente. O quê? O estudo da Torá. Os nossos 5 alicerces, o estudo da Torá é de fundamental importância sobre isso. Ok? Então, essa perfeição, né, que os nossos comentaristas falam, eles chamam de perfeição prístina. Perfeição prístina, ou seja, o que é prístina? Aquilo que é muito antigo, muito primitivo, né? Então, como diz, né? Muitas pessoas falam, né? Essa é uma questão do passado. Então, quando se diz que, entre aspas, o Antigo Testamento é coisa do passado, não tem como chegar ao 3º nível de Moshe. Não tem como chegar no monte que chamam o Monte da Transfiguração. É fake news. É falácia. Então, essa perfeição prístina, que está conectada com coisa muito antiga, primitiva, que vem desde o princípio, é uma questão que não morreu. Deus não jogou fora isso. Então, dentro dessa perfeição prístina está exatamente o quê? O que o povo israelita é de exemplo para nós, que nós vimos nessa paraxá semanal. É exatamente o quê? A queda e a elevação. Por isso que Tzá, quando elevares os israelitas. Então isso significa o quê? A queda para subir. E dentro desse aspecto, como nossos mestres falam, sobre a questão da perfeição prístina, né? Ela não morreu. O objetivo de Deus não morreu, que é buscarmos essa perfeição. Se você desistir dessa perfeição, a sua vida não tem mais sentido. Por que pessoas falam, eu não sei o sentido da minha vida? Eu não tenho sentido, a minha vida não tem sentido. Por quê? Porque perdeu a visão da perfeição prístina. Aquilo que foi dito antigamente. Deus não mudou. Deus não mudou seu objetivo. Ele quer que todos nós busquemos incansavelmente a perfeição. E isso está conectado com queda e elevação. Queda e elevação. Não temos como chegar a essa perfeição sem queda, sem elevação. Só que nós precisamos ir aprendendo as lições para podermos nos elevarmos e cada vez mais puxarmos para cima a nossa alma animal. Então a queda é para que nós possamos nos elevar, fazendo com que a alma animal ela vai perdendo a sua eficácia, o seu poder, até ela se transformar em luz, que é o que o nosso Rebbe fala, né? Então, por isso, uma coisa muito conectada dentro dessa perfeição, essa busca de perfeição, por incrível que pareça, né, está conectada com o seu primeiro abrir dos olhos de manhã, quando você acorda. E como que nós vamos buscar incansavelmente essa perfeição quando nós abrimos os olhos pela manhã? Modé Ani. Então os nossos mestres dizem assim, o dia se inicia com nossa entrega total à vontade de Deus. Modé Ani, dizemos, rendo graças a ti, Rei vivo e eterno, pois misericordiosamente me restituíste minha alma após o sono. Tua fé em mim é grande, tua confiança em mim é grande. Então, nós começamos reiniciamos, refortalecemos esse caminho de perfeição todos os dias que ele nos concede,
quando nós abrimos os olhos de manhã. Modé Ani. Rendo graças a ti, Rei vivo e existente. Então, nesse momento, quando você abre os olhos e você pronuncia Modé Ani, você está, de fato, entregando a tua vida ao dono da vida. Você está entregando a tua vida naquele que é único, todo-poderoso. Só Ele vai poder te guardar durante todo o dia. Só Ele vai poder te dar vida, vigor e saúde todo o dia. E em todas as adversidades que você tiver pela frente, é Ele, somente Ele, o teu socorro presente, a tua ajuda presente. Então, quando você faz o seu Modé Ani, se rende, agradece porque as suas misericórdias te restituiu a sua alma após o sono, significa que você, como diz no nível mais profundo os nossos mestres, falam, e o nosso Rebbe fala muito enfaticamente sobre isso, Deus está permitindo você fazer um exercício todo dia quando acorda, chamado o exercício da ressurreição. Todo dia quando você acorda, Deus está te permitindo você fazer esse exercício. Você está se habilitando, se aperfeiçoando para a ressurreição. Simples assim, ok? Então, em seguida fala, né? Tua fé, tua confiança em mim é grande. Então, que no transcorrer do dia, que realmente o Eterno me ajude, é o que nós precisamos falar, que realmente eu venha corresponder à sua previsão, à sua vontade, que eu venha realmente responder aos seus anseios. Por quê? Porque a sua confiança em mim é grande. E isso é algo precioso que Deus nos concede. Então, realmente, Deus nos faz realmente no nosso dia a dia, como diz em outra palavra, em outro verso de Salmos, né? Ele está nos adestrando. É um exercício. É realmente praticar bons hábitos para que nós possamos cada vez mais aprimorar a nossa entrega a Deus. Por isso, Moshe, primeiro, segundo e terceiro eventos, ao subir o Monte Sinai, no terceiro somente que o seu rosto brilhou. Então, dessa forma, né, amados, de manhã cedo nós ficamos absortos na divindade durante o quê? As nossas preces matinais e mais o estudo da Torá. Uma lição a cada dia com o nosso Rabino Hafetz Haim, que nós tivemos hoje pelas 11h30. Quem não assistiu, depois vê lá no canal do YouTube, está lá. E também no arquivo do Facebook, está lá. Então o nosso Rabino Hafetz Haim fala que quando nós nos colocamos a estudar a Torá, o Espírito de Santidade de Deus se manifesta para o estudante da Torá. Então você, aqui nós estamos, né, sempre falamos, né, que nós estamos numa grande sala de aula. Não tem paredes, não tem janela. O nosso teto é o céu. E as nossas paredes são os limites do nosso planeta. Por quê? Porque através, como disse o nosso Rebbe, usando a tecnologia em nosso favor para divulgar a unidade e a unicidade de Hashem, né? Então, as nossas paredes, os nossos limites, é exatamente as fronteiras do nosso planeta, até onde podemos chegar, né? E nós, graças a Deus, temos chegado em todo canto. Então, juntos nessa grande sala de aula, nós estamos aí praticando o estudo da Torá. Mas você não pode colocar isto como um substituto para o seu particular da manhã. As suas preces diárias, fazer o Modé Ani, fazer as preces diárias e tirar realmente momentos para você fazer a leitura diária da porção da semana. Por isso que é importante você ter a Torá, certo?
que é o livro que traz os 5 livros da Bíblia, a Torá. A Torá, ela tem as divisões da paraxá semanal, e dentro da paraxá semanal tem as divisões das 7 leituras diárias. Então é importante você tê-la, né, a Torá consigo, para que você possa fazer isso. Moderni, as preces da manhã, e você fazer a leitura diária, né? Então, a leitura diária nós temos 7. E somente no 7º dia, o sagrado dia do Shabat, é que nós completamos a leitura da paraxá semanal. Então nós temos condições de fazermos de manhã realmente a leitura diária da paraxá. Então quando nós nos encontramos na sala de aula à tarde com a Torá, nós estaremos complementando o que foi lido, foi feito o estudo, a meditação da aliá que você fez durante a manhã. Então nós estaremos somando. Você não pode simplesmente deixar a tarde com a Torá como sendo somente isso. Não. Faça o seu particular, o seu pessoal com Deus, certo? Aqui juntos, nós estamos juntos com Deus, com a sua Torá, ok? Então, em seguida vamos tratar de nossos afazeres diários, a nossa vida secular, quando passamos por testes, flutuações, né, da nossa própria consciência de Deus. Então, ou seja, durante o resto do dia, nós nos envolvemos com tantas coisas, né, da nossa vida secular, que faz com que nós estejamos aí, como diz aqui, né, nós estejamos passando por testes e flutuações, né, altos e baixos aí durante o nosso dia, né? Então, e nós não podemos perder o foco da nossa consciência divina. As coisas estão acontecendo, nós flutuamos, altos e baixos, etc. e tal, mas a nossa consciência divina não podemos perder em hipótese nenhuma. Depois, no fim do dia, né, nós avaliamos a força de nossa conexão com Deus, onde nós vamos para as nossas preces da noite antes de dormir. Então é um momento em que nós fazemos a nossa reflexão de tudo aquilo que aconteceu durante o dia, né? E aí nós vamos tirar uma reflexão, vamos tirar uma conclusão. Qual foi o nível da nossa conexão com Deus? Qual foi o nível da nossa consciência divina, a nossa conexão com Deus, né? E aí nós vamos ver o que nós precisamos melhorar para no dia próximo podermos aperfeiçoar essa nossa comunhão, contato, conexão com Deus no nosso dia seguinte e fortalecendo a nossa consciência divina, certo? E aí nós fazemos as preces da noite e aí nós vamos dormir, né? Esse sono que nós vamos dormir, ele é semelhante à morte. Por isso que quando despertamos pela manhã, é de fato um exercício da ressurreição. Você está sendo habilitado dia a dia a encarar a ressurreição de uma forma natural nos dias de Mashiach, ok? Então, por isso, né, de manhã nós estamos aí numa entrega total a Deus, porque nós despertamos, né, para um novo dia, e então nós confiamos, entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, e quando vamos dormir à noite, novamente nós estamos o quê? Num sentido humano para compreendermos. Nós estamos entregando nas mãos de Deus as nossas vidas. Por quê? Porque nós vamos dormir. Só Ele decide se vamos acordar ou não. Entendeu? Então você começa a sua vida diária nas mãos de Deus e você finda o dia nas mãos de Deus. Não tem lugar melhor do que isso para estarmos vivenciando no nosso dia a dia, ok? Então, dentro desse aspecto aqui todo, né, nós temos aí dentro do Talmud da Mishnah, os nossos sábios trazendo para nós o entendimento realmente dos caminhos de Deus, né? Moshe pediu a Deus para compreender melhor os seus caminhos, né? Compreender melhor como que essa sua conexão
com o mundo inferior e com a raça humana, etc. e tal. Então, realmente, os 3 momentos que Moshe sobe ao monte traz para nós essa expectativa, né? São 3 momentos distintos que nós precisamos estar em conexão com o nosso Deus. Queda, descer, para saber subir, né? Por isso que Provérbios fala em algum dos seus trechos lá, né? O justo, ele cai. O justo tropeça e cai. Mas a diferença do justo e de não justo é que os 2 tropeçam e caem. O justo levanta-se para continuar em frente. O não justo, o perverso, ele cai e continua prostrado. Aí fica com seus mimimi daqui, mimimi dali, né? Se mostra como um coitadinho, como uma judiação, e por aí afora vai, né? E fica caidinho lá, ai, coitadinho de mim, ai, coitadinho de mim, Deus esqueceu de mim, as pessoas esqueceram de mim, estão pisando em mim, pisaram no meu calinho, que não sei o que, não sei o que lá. Então ele fica prostrado lá. O não justo, né? Ele fica prostrado, né? O rebelde, desobediente, ele fica prostrado. Mas Provérbios fala, o justo, ele também tropeça e cai. Mas a diferença é que ele não fica lá prostrado, ele não fica com mimimi, né? Ele fala, não, eu caí porque eu errei. E o meu erro foi tal. Pá! Então vem cá, ó alma animal, vamos conversar direito aqui. Você arrumou essa para mim? Beleza, vamos levantar juntos, porque a minha alma divina vai te puxar para cima. Você não vai me puxar para baixo de novo, não. Né? Então aí ele vai ver, ele vai tratar com realidade a sua queda para poder elevar-se de forma digna, certo? De forma digna. Por isso que as primeiras tábuas, elas foram destruídas, porque só tinha a ação de Deus. Então o ser humano, Moshe, o povo israelita e automaticamente a humanidade, não tinha méritos para Haseret Hadibrot, os 10 ditos, as 10 palavras, conhecida popularmente como os 10 mandamentos. Então não tinha privilégio nenhum, não tinha mérito nenhum, porque Deus fez tudo. Então aquela mesma coisa, quando você está numa religiosidade, num segmento religioso, em que os líderes, né, ensinam que você não precisa fazer nada porque Deus fez tudo para você, cuidado, o abismo é muito grande. O pão da vergonha, Deus não se agrada. De forma alguma. Ou seja, as pessoas precisam ter méritos, participação com Deus. Então, eu sei que eu não sou nada, beleza. Eu preciso ser humilde, ok. Deus é tudo, Baruch Hashem, e é mesmo. Agora, você vai ficar de braços cruzados esperando cair, chover milagres? É mais fácil chover canivete aberto na tua cabeça do que cair milagres. Braços cruzados, Deus nunca chamou ninguém de braços cruzados. De jeito nenhum. Deus, ele sempre chama aqueles que caem e levantam. Caem e levantam. Por quê? Porque estão determinados a vencer o seu eu, a vencer o seu ego, a vencer o seu lado negativo, a vencer a sua alma animal. Então ele não fica prostrado, ele está levantando. Ele tropeça e cai. Está faltando uma luz no fundo do túnel para ele, está faltando uma direção, etc. e tal, tudo bem. Mas mesmo assim, na sua forma de viver, ele não fica prostrado. Ele não fica com mimimi e não sou coitadinho, judiação, coisa nenhuma. Eu caí porque eu errei. Deus não tem culpa, como muitos colocam por aí em certos segmentos religiosos. Não. Eu reconheço o meu erro, então eu faço o techuvá, retorno a Deus para o verdadeiro e sincero arrependimento. Então, nessa elevação, Deus está comigo. Ele me ajuda. Por quê? Porque quando eu caí, eu me humilhei diante dele e reconheci o meu erro. Então agora, ele vai me ajudar a levantar.
quando as primeiras tábuas se quebraram, o povo caiu. E quando Moshe retornou ao monte para pedir o perdão para todo o povo ficou lá embaixo fazendo a sua parte, se humilhando, reconhecendo o seu erro, jejuando, chorando pelo favor divino. Moshe não foi lá como uma barata tonta e o povo continuou lá embaixo festejando, não. O povo ficou lá embaixo no monte, se humilhando, chorando a sua própria desgraça por causa dos seus próprios erros e buscando o favor de Deus para fortalecer a prece de Moshe. Então, quando Moshe retorna ao monte para pedir o perdão, ele está totalmente mergulhado na sua prece de pedido de perdão a Deus. Então, a queda, ela é natural. Você não pode fazer com que ela seja rotineira, aí é diferente. Ah, eu vou pecar para depois eu pedir perdão, aí é outra história. Aí não vem com essa que Deus ele não faz barganhas. A presença divina não é um mercado de peixe, é um território santo, kadosh. Não tem espaço para mercado de peixe, não. Então, cuidado com isso daí. Deus não se deixa zombar. E ai de quem tenta zombar Deus, não podemos esquecer esse detalhe. Nós só precisamos saber aprender as lições, para que nós possamos realmente cada vez mais reconhecermos as misericórdias de Deus, como nós vimos essa semana sobre os 13 atributos divinos. E antes da resposta do nosso Rebbe, podemos brilhar como Moshe? E antes da resposta do Rebbe, para nós podermos finalizar essa parte antes do conselho do Rebbe, né, recordando os 13 atributos das misericórdias de Deus. Então, os versos 6 e 7 do capítulo 34 de Shemot. Então, nós temos lá, Adonai, Adonai, El Rahum, Ve-Hanun, Erech, Apaim, Ve-Rav, Chesed, Ve-Emet, Notzer, Chesed, La-Lafim, Nose-Avon, Va-Fecha, Ve-Hataah, Ve-Nake. Ou seja, primeiro atributo, Hashem, sou um Deus misericordioso com as pessoas antes que pequem, mesmo que saiba que logo pecarão de novo. Segundo atributo, Hashem, sou igualmente misericordioso com as pessoas depois de pecarem, se fizerem techuvá. Terceiro atributo divino, El, julgo a cada pessoa autenticamente. Quarto, Rahum, sou misericordioso com os pobres e oprimidos e os salvo de seus opressores. Quinto, Hanun, sou generoso mesmo com aqueles que não o merecem. Sexto, Erech Apaim, demoro a castigar, mesmo a um malvado. Sou lento a castigá-lo, pois lhe dou tempo para fazer techuvá. Sétimo atributo, Rav, Chesed. Minha qualidade de bondade é tão grande que posso salvar uma pessoa do castigo, mesmo que seus pecados sejam mais numerosos do que os seus méritos. Oitavo, Emet, pago a recompensa que prometi àqueles que merecem. Nono, Notzer Chesed La-Lafim, se uma pessoa cumpre uma mitzvah, recompensa os seus filhos até 2000 gerações. Décimo, Nose Avon, perdoo até uma pessoa que pecou porque seu instinto mau
o persuadiu a fazer o mal. Se faz techuvá. 11º, fecha. Perdoa até uma pessoa que pecou com a intenção de causar-me aborrecimento, se fizer techuvá. 12º, rataá, e perdoo o pecado cometido intencionalmente. E o 13º atributo das misericórdias de Hashem, naque. Se um pecador faz techuvá, suspendo seu castigo e voltarei a ser bondoso com ele. Então, nós temos aqui, de fato, né, os 13 atributos da misericórdia de Hashem. E a palavra-chave está sempre na techuvá. Então, portanto, né, Deus, ele é sempre misericordioso. Ele não pune imediatamente o pecador, porque ele dá tempo para fazer techuvá. Retorna a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. E os pais que fazem uma mitzvah, segundo a vontade divina, a promessa dele, que é emet, que é verdadeira, ele fala que abençoa até 2000 gerações posterior aos pais dos seus filhos. Então vejam bem como que as misericórdias de Hashem são 500 vezes mais, como diz os nossos sábios, do que o seu atributo de severidade, de julgamento e castigo. Ok? Na sequência do verso 6 e 7, no longo da nossa paraxá, nós vimos aí que na sequência Deus fala sobre as festividades, as três peregrinações das 3 grandes festividades, Pesach, Shavuot e Sukkot, em que os varões devem fazer a peregrinação a Jerusalém para essas festividades e demais outras, né? Por que Deus traz essa questão dessa... logo na sequência das misericórdias, ele traz sobre a questão da techuvá, aliás, das festividades. É para que nós tenhamos em mente a seguinte realidade. Nada, primeiramente, obviamente, dentro do campo, literalmente, 100% para o povo israelita. Mas nós temos lições aí. Ou seja, primeiramente, dentro do campo israelita, judaico. Nada, nenhum tipo de qualquer outra festividade pode atrapalhar um judeu de fazer as festividades a Hashem, as festividades a Deus. E nessas 3 peregrinações, os varões têm o dever, né? Porque não tem o templo hoje. Tinha o dever de comparecer nessas 3 grandes festividades em Jerusalém. Ok? Para os Benei-Noa, não temos essa ordenança, essa obrigatoriedade. Uma coisa que nós precisamos aprender com o Benei-Noa, que não é porque não tem essa obrigatoriedade, essa ordenança, como tem para o povo israelita, certo? Então, nós fazemos voluntariamente e por amor. Essa é a chave. Voluntariamente e por amor. Mas nós não podemos transformar a graça em desgraça. Então não me é ordenado, então eu faço hora sim, hora não. Não é assim. Ah, porque não me é ordenado, então tem hora que eu faço isso, eu faço aquilo, segundo os preceitos, mas tem outra hora que eu não preciso fazer, porque não foi ordenado. Então nós não podemos ficar brincando de ping-pong com Deus, ok? Se você quer brincar de ping-pong, compre uma mesa de tênis de mesa, põe a redinha lá no meio, compra a bolinha branca lá, né, as 2 raquetes, pega um time aí que gosta de brincar de ping-pong, vai brincar de ping-pong lá. Com Deus, não. Crente ping-pong aqui não tem espaço. Ok? Então nós precisamos encarar as coisas com seriedade, com compromisso. Eu amo ping-pong, mas de brincar lá com outras pessoas. Com Deus, não. O jogo é sério com Deus. Nós precisamos entender isso. Então, cuidado. Então, para responder a pergunta, podemos realmente brilhar como Moshe brilhou?
vamos para os nossos finalmente, senão daqui a pouco, essa semana as lives ficaram compridas, passaram de 1 hora, daqui a pouco os amados aí vão começar a abandonar a sala de aula, hein? Né? Então vamos em frente aí com a resposta do nosso Rebbe. Um rosto resplandecente, o nosso Rebbe diz assim: Moisés não tinha consciência de que a pele do seu rosto havia tornado-se luminosa. Deus pessoalmente esculpiu o primeiro par de tábuas a partir das pedras sobre o Monte Sinai, enquanto o segundo par de tábuas foi esculpido por Moshe. Contudo, foi especificamente depois de receber as segundas tábuas, não as primeiras, que o rosto de Moshe se iluminou. Ou seja, entre aspas, pela lógica, como as primeiras tábuas eram 100% obra divina, sobrenatural, parecia que seria mais normal ou mais natural que o rosto de Moshe viesse a brilhar. Afinal de contas, ele teve um contato com as tábuas, ele pegou nas tábuas, ele viu a ação divina, ele pega as tábuas e vem com elas para baixo, né? Então, automaticamente, ele pegou em algo 100% kadosh. Então, ele simplesmente poderia fazer o quê? Pô, o seu rosto vai brilhar. Mas não foi assim, né? Então, isso aconteceu por quê? Quando Deus nos dá algo sem termos trabalhado para recebê-lo, não se torna parte do nosso ser. Então, as primeiras tábuas, apesar de serem 100% kadosh, elas não faziam parte do povo. Elas não faziam parte do ser judeu. Era algo à parte. E não em parte, fazendo parte do ser. Não foi por acaso, portanto, que as primeiras tábuas foram quebradas e as segundas se mantiveram íntegras. Vejam bem que as primeiras tábuas 100% kadosh, elas foram destruídas. Mas as segundas tábuas, que teve a participação humana mais a divina, elas existem até os dias atuais. Porque a Aron HaKodesh está em segredo, está em secreto. E o ser humano, no momento, não pode chegar lá. Só nos dias de Mashiach, que a Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, será revelada novamente. E ali, dentro dela, está essas segundas tábuas íntegras. Quando trabalhamos, e voltando aqui, né? Quando Deus não nos dá algo em que nós não tivemos participação. Então, em outra sabedoria do nosso Rebbe fala, Deus nos chama para sermos sócio dele nos milagres. Deus vai fazer milagres com a sua participação. Esse é o detalhe. Esta é a fusão entre o material e o espiritual, o físico e o espiritual, entre o humano e o divino. Essa é a grande maravilha de Deus. Ele faz grandes milagres, mas sempre com a participação do ser humano, para que o ser humano não coma o pão da vergonha. Ele quer que você tenha mérito para poder sentir-se, no bom sentido, sentir-se orgulhoso de participar com Deus de algo tão espetacular. Entendeu? Então, continuando. Quando trabalhamos por algo, tal coisa pode manter-se permanentemente conosco. Mas quando recebemos algo sem ter nos esforçado para isso, tal coisa se perde com a maior facilidade. Regra geral, todo filho que recebe uma grande herança dos seus pais e ele nunca trabalhou, ele sempre ficou de braços cruzados, vamos assim dizer, né? Só desfrutando de todo o trabalho dos seus pais. Depois, os seus pais partem e ele vai receber a herança. Era aquilo que ele não via a hora de tomar posse, né? Mas ele
não fez nada para ajudar o seu pai, a sua mãe, a preservar o patrimônio. Ele sempre desfrutou. Ele não ajudou. Ele não participou. Então, quando ele recebe a grande herança, regra geral é que logo se torna nada. E a pessoa, o filho aí no caso, se torna um pobre e miserável em todos os níveis. Então é isso daqui que o Rebbe está nos chamando a atenção. Então Deus quer que nós venhamos trabalhar por algo, para termos mérito para isso. Lembrando que é dele que vem a bênção, a proteção, a vitória e todo o nosso sustento. Assim, quando Moshe esculpiu o segundo par de tábuas com as suas próprias mãos, a santidade penetrou em seu corpo físico e, consequentemente, o seu rosto se tornou luminoso. Do mesmo modo, os esforços que realizamos ao estudar a Torá e cumprirmos os mandamentos de Deus, isto refina até mesmo o nosso próprio corpo físico. Olha o poder do estudo da Torá e de obedecer mandamentos. Se nos esforçarmos ao ponto de que a Torá penetre em nós, também nossos rostos se iluminarão. Aqui está a resposta do Rebbe. Podemos brilhar como Moshe? Nós temos que ser realistas. Na mesma dimensão de Moshe, não. Porque não teve nenhum profeta igual a ele, não teve nenhum varão igual a ele. Então, brilhar na mesma dimensão de Moshe, não. Mas se nós nos dedicarmos realmente ao estudo da Torá, a obedecer os seus mandamentos, as 7 leis universais, as nossas preces diárias, a nossa techuvá, a nossa tzedakah, nós podemos sim brilhar. Ou seja, o nosso rosto pode brilhar. E como que nós vamos compreender isto? Você não sabe. Mas tem muita gente que pode estar olhando para você e ver assim, tem alguma coisa diferente com aquela pessoa. Eu não sei o que é, mas o semblante daquela pessoa é diferente. Você está brilhando. Então você pode fazer o seu rosto brilhar. Não naquela dimensão de Moshe, mas na nossa dimensão, na nossa realidade. Você pode fazer o seu rosto brilhar. E isto significa que nós estamos trazendo santidade de Deus e a luz de Deus para o nosso mundo. E nós estamos abreviando a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Por isso, não perca essa oportunidade de estar assim com Deus, como diz, né? Assim com Deus. E fazer e deixar que Deus faça o seu rosto brilhar. Então, quando as pessoas olharem para você, elas verão que você está brilhando. E vão querer se aproximar de ti. O que você tem? O que você é? No que você acredita? Essa é a questão. Quando alguém chegar para você e falar alguma coisa, por exemplo, né? Pô, o teu santo é forte, hein? Você simplesmente responde para ele, não é uma questão de santo. É Deus, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Só Ele é que faz maravilhas. É esse Deus que é o meu grande forte. Então você terá oportunidades inúmeras de poder falar do seu Deus com o seu rosto brilhando. Está ao teu alcance. É só você fazer. Deus não vai te dar um rosto que brilha se você não fizer nada. Techuvá, prece diária, estudo da Torá, 7 leis universais, tzedakah. É através desta tua ação
que você estará sendo sócio com Deus, que você estará agindo juntamente com Deus e Deus estará fazendo os milagres na sua vida, naquilo que você precisa e através da sua vida. Há tantos quantos estão aí fora precisando da luz divina e dos milagres de Deus. Seja você um milagre de Deus. Seja você o rosto de Deus que brilha. Um bom encerramento de Shabbat, uma boa passagem na Havdalah dos 7 dias para os 6 dias comuns. Do 7º dia, o sagrado dia do Shabbat, para os 6 dias comuns. Renovados com estas palavras e muito mais daquilo que Deus possa estar falando, revelando em cada coração e em cada mente. Baruch Hashem, até amanhã, Shabbat Tov, uma grande bênção na separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Até amanhã.